Amém. Boa noite, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Um moço novo aí, qual é o teu nome? Eduardo. Como? Eduardo Lorenzetti. Eduardo, prazer, Eduardo. Eu me chamo Christian, também conhecido como Pastor Christian, né? Mas pode chamar de Cris, aquele do filme, todo mundo odeia o Cris. Só que eu ninguém odeia, graças a Deus. Se tem alguém que me odeia, está precisando ter um encontro com Jesus. Mas, amados, estou acompanhado aqui de um amigão meu que está sentado lá no banco lá, ó. O nome dele é o Jai. O Jai é um amigão nosso de infância e ele está aí para somar aí. Nós estamos fazendo dupla e com certeza daqui a pouco ele vai entrar em cena aí também. Uma vez por mês a gente assumiu um compromisso com o Júnior, né, que é o responsável aqui pelo desafio, e está sempre aqui tendo um momento de adoração, de louvor com vocês e sempre compartilhando uma mensagem da parte de Deus, né? E tem sido uma bênção, a gente está aqui todo mês. É bom para vocês, mas é muito melhor para a gente, né? A Bíblia Sagrada diz: bem-aventurado é dar do que receber. Então a gente que dá algo, que compartilha algo, ou está servindo vocês, nós somos os mais abençoados, né? Isso faz muito bem para a gente poder estar aqui contribuindo de alguma maneira com o conhecimento que Deus nos deu, com as direções e palavras que Deus nos dá, e abençoando a vida de vocês, porque nós cremos que se tem uma coisa que pode transformar o ser humano ou o mundo, é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui pode transformar uma família. Como eu já ouvi uma frase, né, que eu vou usar aqui, esse livro aqui pode transformar um mendigo num empresário. Para você ter noção. Perante o que está escrito aqui, não há nada impossível para Deus. Alguém pode ter chegado aqui nessa noite pensando assim: eu já aprontei tanto na vida, eu já fiz tanta coisa errada, eu já pisei tanto no tomate, como diz a minha esposa é gaúcha, né? Aí o gaúcho, quando pisa na bola, diz que pisou no tomate, né? Que alguém pode pensar assim, né? Tem esperança? Será que tem saída para mim? Será que quando eu sair desse lugar, eu vou poder sonhar com um futuro melhor? Eu quero garantir para você que vai. Quero garantir para você que vai. O único impedimento, a única coisa que pode impedir a gente de poder ser feliz, de poder se realizar e alcançar os nossos sonhos, de poder ter um futuro melhor, quem sabe, eu não sei se todo mundo aqui tem a sua casa própria, tem o seu automóvel próprio, tudo isso é possível, embora que esses sonhos materiais não são os mais importantes. Os mais importantes são os sonhos espirituais. Deus tem coisas espirituais, sonhos, bênçãos, dádivas espirituais para entregar para nós. E essas são as mais importantes. Por quê? Porque não adianta eu alcançar as coisas materiais se o meu lado espiritual não está bom. Se a minha vida espiritual não está legal. Se a minha casa espiritual, porque nós somos uma casa espiritual, nós somos a morada do Espírito de Deus. Se essa casa não está organizada, se ela está bagunçada, se ela está desestruturada, eu posso receber uma bênção financeira muito grande, eu posso ter condição financeira de comprar o carro, a casa, e eu botar tudo isso a perder. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês sabem muito bem que eu posso receber uma bela de uma grana, um bom de um salário, para alguém aqui que já teve um bom pagamento, um bom emprego, e você pode torrar tudo isso no instantinho. Eu tenho um sogro que mora na minha casa hoje, que tinha problema com o vício do jogo. Ele era viciado no jogo do bicho. Alguém aqui já ouviu falar no jogo do bicho? Hoje em dia agora tem um novo vício agora, né? Que tomara que ninguém aqui tenha caído nele, que é o famoso, eu não vou citar o nome, né? É o famoso tigrinho. Alguém aqui já ouviu falar no tigrinho? Eu conheço um cara que há 2 meses atrás tirou a sua própria vida. Porque o cara, amigo meu, tocava violão na igreja comigo. Amigão meu. Eu conversei com ele na segunda-feira às 2 da tarde,
Na mesma segunda-feira, às 6 da tarde, ele se pendurou numa árvore com um fio de um secador e tirou a sua vida. Por quê? Porque estava endividado, estava com dívida, conta para pagar. Alguém aqui já teve conta para pagar? Dívida, né? É terrível. Quando tem alguém ali que pega o telefone e começa a te ligar. E daí, meu? Vai pagar a minha conta ou não vai? E aí a pessoa passa 5 minutos. E daí, vai pagar ou não vai? É terrível. Principalmente se tem mais de um, né? Mandando mensagem, ligando. E daí, vai pagar ou não vai? Aí o camarada, na hora do desespero, vai pro tigrinho, né? Vai pro jogo de azar, para tentar recuperar o dinheiro que ele precisa. E o pior é que o jogo, como ele é uma coisa satânica, me desculpa aí, é uma coisa demoníaca, ele te enterra cada vez mais no buraco. E na esperança de você conseguir aquele dinheiro para pagar a tua conta, você vai se enterrando mais, e vai se enterrando mais, e vai se enterrando mais. E aquele camarada se enterrou ao ponto de não ver solução, e ir lá e tirou a própria vida. E o meu sogro, como eu estava falando para vocês, ele era viciado no jogo do bicho. Viciado. Completamente viciado. E por que estava viciado no jogo do bicho? Tentou tirar a sua vida pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes tentou tirar a sua vida. Então é isso que o vício faz, né? Uma pessoa recebe um pagamento, recebe um salário que poderia usar para abençoar a sua família, fazer uma boa compra de mercado, poder comprar uma roupa nova, um sapato novo, um tênis novo, fazer uma surpresa com a esposa, comprar um presente para o filho, ou levar a família, quem sabe, para um jantar, almoçar fora, e o camarada, por causa do bendito do vício, vocês sabem do que eu estou falando, ele consegue pegar um pagamento do famoso 5º dia útil e torrar tudo. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? O meu sogro fez isso. E eu já vi outras pessoas fazerem isso. Isso prova que o que está escrito na Bíblia, que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. E como é que o capeta faz isso? Faz isso colocando um vício na gente, né? Às vezes o meu vício não é álcool, meu vício não é crack, meu vício não é maconha, meu vício não é cocaína, mas pode ser o álcool e pode ser o jogo. Pode ser o jogo. E o jogo tem tirado a vida de muitos. O jogo tem levado a vida de muitos. E por causa disso, por talvez alguns de vocês ter tramitado nesse ambiente, alguns podem pensar assim, não, o que vai ser quando eu sair daqui? Aqui eu estou num lugar bom, aqui eu estou num lugar tranquilo, estou sendo alimentado, tenho uma cama para dormir, estou protegido, nenhum traficante vai entrar aqui nesse lugar com um revólver na minha cabeça, graças a Deus, aleluia. Mas e quando eu sair daqui? Talvez o capeta já possa ter dito, eu não sei. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que eu sei. Que se você permitir que essa palavra aqui transforme a tua vida, se você permitir que essa palavra aqui transforme o teu DNA, ou na verdade, leve você de volta para o DNA original, que é o DNA de Deus, nós temos o DNA de Deus, você pode voltar a sonhar. Você pode voltar a sonhar. Sonhar com um futuro de glória. Porque é isso que Deus tem para nós. Deus não tem pouca coisa. Deus não é pequeno. A nossa mente é pequena. A nossa mente é limitada. Tem gente que está aqui entre nós que já nem acredita muito no que eu estou falando, ou não acredita que Deus possa ter um futuro melhor. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que pode. Porque Ele não está limitado a ninguém, não está limitado a nada. Ele é chamado de o Deus do impossível. O que é o impossível? Alguém sabe traduzir para mim aqui na língua portuguesa o que significa a palavra impossível? Hã? Algo que ninguém é capaz de fazer. Algo que ninguém é capaz de fazer. Né? Isso é o significado da palavra impossível. Pois é.
Só que algo que o ser humano ou que alguém não é capaz de fazer, esse livro aqui diz que para Deus ele pode fazer. Ele pode restaurar o amor da esposa que de repente você traiu a confiança e de repente não acredita mais em você. Ele pode restaurar esse amor. Ele pode. E talvez aquela esposa que, graças a Deus, ainda tem esperança em você, ainda acredita em você, está lá em casa esperando o teu retorno, ele pode não só fazer com que ela persevere esperando, como Deus pode restaurar o amor dela por você, ao ponto de quando você voltar para sua casa, você ganhar uma esposa nova. Sabia que Deus pode fazer isso? Sabia que Deus pode restaurar o teu filho que ficou magoado com você, que ficou ferido com você, porque você aprontou todas? Sabia que Deus pode restaurar esse filho, colocar um sentimento no coração dele, para quando você sair daqui, ele está esperando você com braços abertos, sem nenhuma pedra na mão? Deus pode fazer isso. Eu já tive discípulo viciado em álcool, que o filho foi embora de casa, porque não aguentava mais de ver o pai brigar com a mãe, não aguentava mais de ver a mãe brigar com o pai, que chegava em casa trêbado, e brigava dentro de casa, dava mau testemunho, voava a panela, fazia um monte de coisa errada, ao ponto do filho não querer mais viver naquela casa, ao ponto do filho não suportar mais viver naquele ambiente, e o filho embora de casa. Mas depois esse filho, ele ficou sabendo que esse Jesus que nós vamos pregar aqui nessa noite para vocês, entrou naquela casa e começou a fazer uma transformação. E aquela mulher se converteu, e aquele marido, aquele homem se converteu. E a mudança foi tamanha que as notícias chegaram para aquele filho que tinha saído de casa, e aquele filho ficou tão surpreso, impactado com as notícias, que quis voltar para casa. E eu quero dizer para você que esse filho voltou para casa e hoje é um pastor. E hoje toca violão na igreja junto com o pai, que também virou pastor. Então, amados, o Deus do impossível pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele pode te dar o emprego dos sonhos. Ele pode te dar a esposa dos sonhos, os filhos dos sonhos, o futuro dos sonhos. Para ele não tem nada difícil. Tudo para ele é fácil. Por quê? Porque ele criou os céus e a terra. Ele é Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que para o sol, se precisar, ele para o tempo. Ele parou o tempo por causa de um camarada na Bíblia chamado Josué. Você acha que ele não pode fazer o mesmo por você? Você acha que ele não pode parar o tempo por tua causa? Eu garanto que pode. Porque a minha Bíblia garante que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus da época de Josué, o mesmo Deus da época de Adão, de Moisés, de Abraão, é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. A Bíblia diz em Malaquias que ele não muda. Está escrito assim, ó, eu, o Senhor, não mudo. E por causa disso é que vocês não são consumidos. Nesse mesmo livro de Malaquias, diz que o nosso Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus de perdão e de misericórdia, lá está escrito que ele também ele é fogo consumidor. Ele é um Deus que repreende e corrige a todos quanto ama. E se precisar trazer um fogo santo sobre a nossa vida, ele traz. Mas no mesmo livro está escrito que por causa do fato dele não mudar, é por causa dele não mudar, e a essência dele, eu diria que ela tem muito mais amor e misericórdia do que justiça, na essência de Deus. Onde é que está escrito isso na Bíblia? O livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, no caráter de Deus, se a gente for botar na balança o lado do amor e da misericórdia e o lado da justiça, o lado do amor e da misericórdia é mais forte. E é por causa disso, amados, que nós não somos consumidos por Deus. A Bíblia Sagrada diz que as misericórdias de Deus... Opa, caiu alguma coisa aqui. Ah, minha palhetinha. O MacGyver está ligado aí. Obrigado, MacGyver.
A Bíblia Sagrada diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs. Quando você abre o olho de manhã cedo, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não ser consumidos. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. Tem dia que eu começo com o violão. Hoje eu comecei, o violão já vai ficar para o final. Né? Cada noite é diferente. Né? Eu gosto do Espírito Santo porque ele sempre muda a liturgia. Só que eu falei para vocês que eu tinha uma boa notícia, não falei? Vocês querem saber qual que é a boa notícia? Quem quer saber qual que é a boa notícia? Está meio orando aí o público. Esse texto bíblico que fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra em latim que é composta de miséria com coração. Cordes é coração, miséries de miséria. Então misericórdia significa colocar o coração na miséria. Então, o fato de Deus, todos os dias de manhã, inclinar o coração dele para a tua miséria e para a minha miséria, porque todos nós somos miseráveis, dependentes do perdão de Deus, é por causa disso que nós não somos destruídos. Só que eu falei que eu tinha uma boa notícia. Esse texto, que é tão citado por pregadores, missionários, pastores no mundo todo, ele é um texto do Antigo Testamento. Agora nós estamos no Novo Testamento, a gente está numa nova aliança. Na nova aliança que Deus fez com a humanidade, Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer numa cruz por todos os meus pecados. A Bíblia Sagrada diz que Ele se tornou maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus foi pendurado lá naquela cruz, no meu lugar e no teu lugar, quando ele derramou todo o seu sangue naquela cruz, a Bíblia Sagrada diz que Deus aceitou o sacrifício dele. E porque Deus aceitou o sacrifício dele, agora, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador, tem o seu nome escrito num livro lá no céu chamado Livro da Vida. E se você permanecer nesse caminho, chamado Jesus, caminho, verdade e vida, o sangue dele te purifica de todo o pecado. E eu não preciso esperar até amanhã cedo para receber o perdão do meu pecado. Se você cometeu o pecado hoje, aqui e agora, e você se arrepender dele, e você confessar o seu pecado, a Bíblia diz em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amanhã de manhã, quando você acordar? Não, agora, aqui e agora. Se eu confesso o meu pecado, se eu me arrependo do pecado, Ele me perdoa simultaneamente, instantaneamente. Quando estou entendendo? Só que tem uma coisa. Dá uma cutucada no seu irmão aí para ele acordar aí. Dá uma mexida com ele. Diz para ele, tem uma coisa. Só que tem uma coisa, diz para ele. Só que tem uma coisa, diz para ele. Mexe aí, mexe. Mexe com o morenão lá. Tem um morenão concentrado lá. Ó, aqui, ó. Olha aqui para mim. É muito importante o que eu vou falar. O perdão de Deus está disponível 24 horas por dia. Eu não preciso esperar até amanhã cedo do dia seguinte. Só que tem uma coisa. É necessário se arrepender verdadeiramente do meu pecado. O que é pecado? Pecado não é só usar droga. Pecado não é só jogar no tigrinho. Pecado não é só jogar no jogo do bicho. Pecado também é mentir. Pecado é roubar. Pecado é trapacear. Pecado é tocar onde eu não posso tocar. Mexer onde eu não posso mexer. Fazer o que eu não posso fazer. Pecado é roubar. Pecado é machucar pessoas com palavras. Pecado é ofender pai e mãe. Pecado é enrolar pai e mãe, achando que Deus não está vendo. Mexer na carteira do papai e da mamãe, pegar o dinheiro que não é seu para comprar o que não deve. Então tem um monte de coisa que é pecado.
E pecado, amados, magoa profundamente o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é santo. Ele é santo. Ele nunca pecou e não pode pecar, porque ele é santo. Ou seja, a palavra santo significa separado. Deus está no alto sublime trono, totalmente separado desse mundo corrompido que a gente vive. Desse mundo onde há tanta corrupção, inveja, ódio. Você sabia que hoje, no mundo todo, principalmente lá em Israel, na cultura bíblica, hoje é considerado o dia do perdão? Lá em Israel hoje é talvez o dia mais importante do ano, onde eles celebram o Yom Kippur. Yom Kippur significa o dia do perdão. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, está escrito que uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o representante de Deus, ele precisava entrar num lugar santo, num lugar chamado tabernáculo, que era também chamado a tenda de Moisés. Uma vez por ano, que era o dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, nessa tenda. Era uma tenda no meio do deserto. Imagina na tua mente aí uma tenda no meio do deserto, um tabernáculo. Uma vez por ano, o representante espiritual do povo, o sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar com uma bacia de sangue. Esse sangue era sacrificado cordeiros, era sacrificado animais, vacas. E aquele sangue o sumo sacerdote pegava, ele levava até um compartimento chamado Santo dos Santos, onde ali tinha uma arca chamada Arca da Aliança. E ele derramava o sangue em cima daquela Arca da Aliança, numa lâmina de ouro chamada propiciatório. E Deus, ele vinha em forma de uma nuvem, ele descia naquele acampamento, naquele tabernáculo, e Deus aspergia aquele sangue. E uma vez por ano isso acontecia. E todas as vezes que o sangue era aspergido, e o sumo sacerdote sobrevivia, porque o sumo sacerdote precisava entrar naquele lugar sem nenhum pecado, o povo recebia o perdão dos seus pecados por mais um ano. Só que agora, na nova aliança, eu não preciso mais uma vez por ano. Lá em Israel, aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, eles estão fazendo isso hoje. Estão fazendo isso hoje. Por quê? Porque eles não receberam a Jesus. Então eles acreditam que precisa continuar fazendo isso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote judeu, ele entra no lugar santo e faz esse procedimento. Nós hoje não precisamos mais fazer. Por quê? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus já entrou no Santo dos Santos, na presença do Pai, apresentando o seu próprio sangue. Então agora não precisa mais ser feito sacrifícios. Ninguém é mais salvo por sacrifícios. O único sacrifício que Deus pede de nós hoje, na nova aliança, é chamado de sacrifício de louvor. E a minha vida também como sacrifício vivo, né? Pregação do Jai ano passado lá, numa programação da nossa igreja. É só o sacrifício vivo que ele pede, que é a tua vida como sacrifício. Mas, por quê? Porque Jesus já se fez sacrifício por nós. Agora, nós, por sermos cristãos, de uma raiz judaica, nós respeitamos esse dia. Respeitamos esse dia. Mundialmente falando, hoje é o dia do perdão. E que dia propício, Jai! Que dia propício! No mundo espiritual, eu sinto aqui a atmosfera que hoje a coisa está rasgada aqui hoje. Sabe aquele dia assim que eu nem consegui pegar o violão na mão, porque eu só comecei a falar, parece que tem uma cachoeira aqui descendo diretamente do céu. Deus está aqui, amados. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, dizia a canção. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Já tem até a música para cantar no final, já. Deus está aqui, aleluia. Já tem a música para o final. Mas então, nesse dia propício, dia do perdão, amados, um dia ideal para a gente fazer uma sondagem,
Permitir que o Espírito Santo examine os meus pensamentos e me convençam o que me trouxe para esse lugar. Como está a minha vida hoje? Se Jesus, a Bíblia Sagrada diz que esse Jesus vai voltar nas nuvens. Ele vai voltar nas nuvens para buscar um povo. É o povo da igreja evangélica? É o povo da igreja católica? Não. É o povo que crê nele. Que tem muito católico convertido e tem muito evangélico perdido. Assim como tem evangélico convertido e tem católico completamente perdido também. Porque o cara só tem o título de católico, mas não é de nada. Não vai na missa, não faz nada direito. Então o título para Deus não resolve. O que resolve para Deus é conversão de coração. É mudança de atitude. Está escrito na Bíblia que Deus ia tirar de nós o coração de pedra. Ia dar um coração de carne. Eu pergunto para os senhores nessa noite. O nosso coração está mais para carne ou está mais para pedra? Como é que eu sei que o meu coração está mais para pedra? Quando eu tenho dificuldade de perdoar. No dia do perdão, é um dia onde, na tradução judaica, todo mundo faz um check-up geral. São 24 horas de oração e de jejum diante de Deus, para que Deus convença aquela pessoa, se ela precisa pedir perdão para o pai, pedir perdão para a mãe, pedir perdão para o filho, pedir perdão para o colega de trabalho, pedir perdão para o patrão. É o dia do perdão. Então eles ficam 24 horas em consagração, em jejum, pensando, meu Deus, para quem que eu tenho que pedir perdão? Para quem que eu tenho que liberar o perdão? Porque às vezes eu também tenho que liberar o perdão para alguém. Perdoar significa liberar, soltar. Então no dia do perdão, amados, Deus trouxe eu aqui para duas coisas. Primeiro, levar vocês a fazer uma reflexão. Existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém que eu magoei e que eu preciso pedir perdão para essa pessoa? E se você tiver algum recurso, não sei se aqui dentro tem, que possa encaminhar uma mensagem pedindo perdão para alguém lá de fora, ou no dia da visita, que eu sei que uma vez por semana ou por mês? Por mês. Uma vez por mês, pessoas vêm aqui visitar você? Tem 2 dias de ligação também. Tem 2 dias de ligação? Sábado e quarta. Aproveita o dia da ligação. Se o Espírito Santo está te incomodando, que você precisa pedir perdão para alguém, não espera terminar o tempo que você vai ficar aqui. Aproveita o dia da ligação e liga para essa pessoa e diz, eu quero te pedir perdão. Porque hoje eu sei que foi muito feio o que eu fiz. Hoje eu sei que eu te magoei. Hoje eu sei que eu trouxe muita tristeza para o teu coração. Amados, quando a gente pede perdão para alguém, alguns de vocês aqui estão carregando uma tonelada nas costas, estão carregando uma mochila pesada nas costas e nem sabem de onde é que vem esse peso da mochila. E eu quero dizer para vocês que o que mais deixa a nossa mochila pesada é a falta de perdão. A falta de perdão, irmãos, faz alguns de nós carregar tonelada nas costas. O que eu fiz de ontem para hoje? Porque o Yom Kippur começou, na verdade, no pôr do sol de ontem, né? E até o pôr do sol de hoje, mas a gente não está seguindo o pôr do sol, a gente vai até meia-noite. Né? Mas eu gravei um vídeo pedindo perdão para todos os meus amigos. Quem assistiu o vídeo está lá no meu Instagram. Gravei um vídeo pedindo perdão para todo mundo e liberando perdão se alguém precisa do meu perdão. Fui almoçar com a minha mãe, pedi perdão para minha mãe, porque eu senti que precisava pedir perdão para ela. E antes do pôr do sol de ontem, pedi perdão para minha esposa, porque eu senti que eu tinha que pedir perdão para minha esposa. Hoje, durante o dia, pedi perdão para o meu sogro e pedi perdão para minha filha, porque eu senti que eu tinha que fazer isso. E se até o final do dia o Espírito Santo me incomodar, que eu tenho que pedir perdão para mais alguém, eu vou fazer. Porque coisa boa é você poder botar a cabeça no travesseiro com o sentimento que você está em paz com todo mundo. A Bíblia Sagrada diz que se você for levar uma oferta na igreja, alguém aqui já foi numa igreja e levou uma oferta? Alguém aqui já fez isso? Está escrito na Bíblia que se eu for levar uma oferta no altar, e eu me lembrar
achar que alguém tem alguma coisa contra mim, primeiro eu tenho que deixar essa oferta, me reconciliar com aquela pessoa e depois levar a oferta. Está escrito. Por quê? Por que está escrito isso? Por que Jesus ensinou isso? Porque o assunto do perdão, queridos, é talvez um dos principais ensinamentos da Bíblia. Você sabia que o que Jesus veio fazer nesse mundo? Alguém sabe responder o que Jesus veio fazer nesse mundo? Salvar o mundo. Ele veio nos salvar. E como é que ele nos salva? Nos perdoando. Ele nos salva nos perdoando. Jesus na cruz, com o seu sangue, nos perdoou de todos os nossos pecados. E aí eu pergunto para os senhores, se Jesus foi capaz de nos perdoar de todos os nossos pecados, quem somos nós para achar que eu não posso perdoar? Ou que eu não posso liberar o perdão? Ou que eu não preciso pedir perdão para alguém que eu feri ou magoei? Agora, vou fazer uma pergunta. E quando o cara não se perdoa? Quando a pessoa não se perdoa, Não se perdoa, ele tem que se perdoar. significa que ela está com um probleminha chamado orgulho. É o orgulho. Né? Orgulho. Quando ele não se perdoa ele mesmo não consegue se perdoar por alguma coisa que ele fez assim. Ele precisa, eu já passei por isso. Tá? Quando ele não consegue se perdoar por uma coisa que ele fez. É nessa hora que eu tenho que aceitar o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Nenhum de nós merece. Pode ser que tenha alguém aqui, entre nós, que já tenha assassinado alguém. Pode ser que tenha alguém aqui entre nós que já tenha estuprado alguém. Pode ser que tenha alguém aqui entre nós que já cometeu algo tão grave, tão sério, que você acredita ou permitiu que o diabo colocasse na tua mente que você não é mais digno de perdão. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não existe nenhum pecado que o sangue de Jesus não possa alcançar. Se você se arrepender verdadeiramente do teu pecado, a Bíblia garante que o sangue de Jesus, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, que era uma tinta à época, produzida com uma substância que é um vermelho raiz, né? Muito mais forte que o vermelho ali da jaqueta do nosso moço ali. É um vermelho profundo. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, aquele vermelho, sabe, um vermelho forte, se tornarão alvos como a lã branca. Ou seja, você vai ficar branquinho, vai ficar limpo, na tua linguagem que você entende, né? Vai ficar limpo, completamente limpo. Por quê? Porque não tem nada que o sangue de Jesus não possa alcançar. A única condição é arrependimento verdadeiro, confissão de pecado e abandono do pecado. Eu garanto para você, se eu me arrepender do meu pecado, confessar o pecado com a boca e largar o pecado, que eu tenho que largar, abandonar, você é perdoado instantaneamente. Amém? Agora eu vou chamar o Jai para continuar. Vem cá, Jai. O Jai vai continuar. Ele vai para a parte B agora. Vai complementar o que eu comecei. No final, nós vamos terminar com aquela música. Jesus está aqui. Boa noite, meus amigos. Como estamos? Então, eu vou contar uma historinha. Está na Bíblia. Primeiro nós vamos ler ela. E está tudo dentro do que o pastor Christian trouxe para nós. Ela está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Fala de uma família. Queria só ler e para a gente poder discorrer alguns pontos assim bem rapidamente. Não vou tomar muito tempo de vocês não. Umas 2 horinhas deve terminar. Não, estou brincando. 11, versículo 11. Filho pródigo. Creio que aqui todos já conhecem essa história.
ela é bem conhecida, até para quem nunca olhou para a Bíblia, né? Ali diz que tinha um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A confissão que nosso amado pastor acabou de falar. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, a regozijar-se. Aqui essa história, ela conta a história de um jovem que tinha tudo e que foi colocado um mundo diante dele. É assim que nós temos que entender isso. Alguém aqui foi colocado um mundo diante de si. Porém, esse jovem, ele pegou e disse assim, ó: Pai, me dá essa parte do mundo que me cabe, que eu quero virar as costas para ti. Qual é a coisa pior para um pai do que o filho matar ele? É ele escutar do filho: Pai, eu não me importo contigo. Que era melhor ali que esse moço, esse filho mais moço, tivesse dado um tiro nele e ele tivesse caído duro. Ele não tinha tido tanto desgosto, pode ter certeza. E aqui então está falando de uma família, ou de um pai e de um filho, que o pai representa quem? Deus. E o filho moço representa quem? Eu. Que na mocidade, a maioria de nós, eu creio que sempre teve muita saúde, sempre teve oportunidades, que sempre teve riquezas ao seu redor, mesmo não tendo dinheiro no bolso, irmãos. Eu nunca fui um cara rico. Eu tive que trabalhar para comprar minha bicicletinha. Eu tive tudo. E quando eu virei as costas para Deus, dizendo assim, ó: o Senhor não existe. Aqui está um ateu, até os 30 anos de idade, bem dizer. Eu disse isso. E também segui para longe de Deus. Pensava eu, né? Porque Deus está em todo lugar. Mas também fui para longe de Deus. E aqui, esse aqui também foi. E lá ele gastou toda a sua riqueza.
tudo aquilo que ele achava que tinha, que ele pensava que tinha, até que chegou um momento difícil. E aqui a Bíblia diz que esse moço foi colocado para cuidar de porcos. Mas nós hoje aqui em Nova Trento, nessa data do ano de 2025, na cultura brasileira, nós não temos ideia do que era para um judeu cuidar de porcos. O porco era o animal mais impuro que podia ter para o judeu. Tanto que a culinária judaica não existe bisteca, torresminho, linguiça de porco, porque é um animal impuro, ele vive na sujeira, na lama. Olha só. E quando o texto diz que esse jovem foi colocado para cuidar de porcos e que ele não tinha nem o direito de se alimentar da comida daquilo que era mais impuro para o povo dele, olha só, arremete o quê? A mais profunda miséria do ser humano. Olha só. E quando cada um de vocês aqui escuta eu falar nessa profunda miséria do ser humano, vocês pensam que eu estou falando de vocês, né? Porque vocês estão aqui hoje se tratando, né? Não, eu estou falando de mim. Que gastei 28 anos da minha vida usando droga. Que gastei 28 anos da minha vida desprezando meus pais, meus irmãos, minha esposa, meus filhos. Jogando tudo fora. E desprezando toda a riqueza que Deus deu para mim. Minha saúde. Tudo. Joguei tudo fora. E estava procurando catar na lavagem do porco algo para me alimentar. Olha só. Mas quando, na permissão do Senhor, eu me encontrei nesse estado, e muitas vezes nós, como ser humano, precisamos chegar nesse estado, que o irmão Cristo não precisou chegar nesse estado. O fundo de poço dele foi diferente. Talvez foi um pouquinho mais limpinho do que o meu. Mas eu tive que chegar nesse estado. E Deus permitiu, por quê? Porque se eu não chegasse nesse estado, eu não viraria o pescoço. Porque se eu estou apontado para lá, a conversão é para cá. De volta para a casa do Pai, porque eu estava indo cada vez mais longe. Olha só. Como era bom ser cuidado pela minha família. Como era bom sentir o amor de Deus através da minha mãe, que eu fazia chorar cada vez que me via. Do meu pai, que estava sempre nervoso, triste por causa de mim. Da minha esposa, que vivia chorando pelos cantos. Do meu filho mais velho, que na época era uma criança, e se escondia debaixo da cama, com medo do pai. Será que alguém aqui consegue entender algo assim? Mas eu decidi voltar para a casa do Pai. Eu resolvi fazer o caminho de volta, reconhecendo, sim, tudo o que eu estava fazendo de errado. A miséria na qual eu me encontrava. Sendo que, junto desse Pai amado, a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 1, que quem crê em Cristo é abençoado com toda sorte de riqueza nas regiões celestiais e pode desfrutar disso agora, já, nesse momento, se você assimilar a salvação em Cristo. E assim voltei, como esse jovem. E
tendo em vista que já não seria mais aceito como um filho, que já não seria mais restaurado ao seio familiar como eu era antes. Não como um pai respeitado, ou como um filho amado, ou como um irmão, não. Eu pensava só em voltar, poder pedir perdão e viver como um capacho debaixo de todos. Para mim já estava bom. Era melhor do que ser capacho do traficante. Era melhor do que ser capacho do dono do bar. Era melhor do que estar se escondendo da polícia. Era melhor do que um monte de situação terrível de humilhação que cada um de nós, infelizmente, acaba passando. Mas quando eu voltei, Deus estava assim, ó, que nem esse pai da parábola. Assim, ó, de braços abertos. Aqui diz que o pai saiu correndo de casa para abraçar esse filho. E que beijou esse filho. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Esse filho no caminho de volta, será que ele parou em algum lugar para tomar banho? Né? O texto diz que ele tomou um banho, que ele estava limpo, que ele estava cheiroso. Como é que ele estava? Imundo. E foi assim que Deus me recebeu de braços abertos, quando eu decidi voltar para Ele. Olha só. E é assim que, independente do que cada um de nós tenha feito, podemos fazer o caminho de volta para Ele. Porque Ele vai nos receber de maneira amorosa e mais. A nossa posição vai ser restituída. Mas, porque aqui diz que Ele vestiu esse filho novamente. Deu uma túnica nova para ele. Uma túnica é uma vestimenta que cobre o corpo todo, que simboliza o quê? A nova criatura. Simboliza a pele que Deus colocou no Adão quando o Adão pecou. E assim, esse pai dá a condição de uma nova vida para esse filho de novo, como tem dado para mim e como Ele quer dar para cada um de vocês ou de nós. Ali diz que tem um anel que o pai manda o servo colocar no dedo desse filho. Isso simboliza a aliança que Deus faz conosco quando aceitamos a Cristo. Quando somos cobertos por esse sacrifício que era para ser nosso, mas que Cristo decidiu fazer na cruz. Ali esse texto diz que são colocadas sandálias nos pés desse jovem, simbolizando agora a condição de uma nova caminhada, uma caminhada limpa, uma caminhada sem contato com aquilo que te suja, uma caminhada espiritual agora. Olha só. Mas tem um detalhezinho que eu gosto sempre de lembrar. E eu dou glória a Deus pela vida do Cristo. Eu dou glória a Deus pela vida do Vinícius. Eu dou glória a Deus pela vida de muitos dos servos do Pai que são usados para trazer a condição da nova criatura, da nova vida e da nova caminhada para a nossa vida e para cada um de nós. Porque Deus não faz isso por Ele mesmo como um passe de mágica. Ele usa os servos dele
para trazer essa nova condição de vida e esse acolhimento no seio dele. Então, muitas vezes, nós não valorizamos os servos que Deus coloca na nossa vida diante de nós. Muitas vezes nós não conseguimos nem enxergar as oportunidades que Deus dá para cada um de nós, porque se nós estamos hoje aqui, nesse momento, refletindo sobre a palavra de Deus, refletindo sobre nossas vidas, refletindo sobre um arrependimento, sobre um retorno, sobre um acolhimento de Deus, sobre uma conversão, é porque nós recebemos essa oportunidade de Deus. E cara, eu sou mestre, mas mestre, em desperdiçar oportunidade. Eu sinceramente espero que vocês não sejam que nem eu, campeão de desperdiçar oportunidade. Porque só o irmão Cristian teve 2 vezes lá em casa de ficar 5, 6, 7 horas pregando o evangelho para mim, tentando me convencer de que Deus era melhor do que aquela vida dentro do chiqueiro. Só ele foi 2 vezes. Que eu me lembro, né? Fora as vezes, certo, que eu estava anestesiado. E quantos passaram diante de mim, trazendo a mensagem do Pai: volta, volta, volta. Irmãos, nós somos amados de Deus. Deus nos ama. Deus entregou o que tinha de mais precioso para Ele. Como esse pai se alegra e o boi cevado foi sacrificado. Olha só, era o que tinha de mais precioso na fazenda. É o boi cevado, é aquele que está sendo, o de mais valor. Está sendo esperado para um momento especial, ou para ganhar um bom dinheiro, ou para se regozijar numa grande festa, em algo de muita alegria. Deus entregou o que era de mais valioso, o seu único filho, para que nós hoje possamos regozijar dessa reconciliação com o Pai e de uma vida nova, de um respirar novo, de um desfrutar de toda a riqueza celestial que Deus tem para que nós vivamos ainda hoje, agora, nesse momento. Então, se eu tinha um recado para trazer para nós aqui, uma reflexão para que nós possamos, vamos dizer assim, ir para nossas camas hoje, fazer uma oração, refletir e pedir para que Deus nos ajude, eu creio que seria essa. Amém, irmãos? Amém. Vou ficar de pé, galera. Não sei quantos conhecem essa música. Mas é bem fácil a música de gravar, tá? Assim, ó. Opa. A gente vai tocar essa música e depois eu quero estar orando por vocês. A gente vai dar oportunidade, se tiver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, né? E que queira se reconciliar com Ele nessa noite, você vai ter essa oportunidade. Amém? Mas antes a gente vai estar cantando essa música. A letra da música de Jesus está aqui. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês um Consolador, um outro Consolador. Se chama Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. Ele está na minha vida, ele está na vida do Jai, ele está na vida de todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então pode ter certeza, Deus está aqui. Nós estamos aqui na frente, nós somos só vasinhos de barro, instrumentos.
mas que Deus usa por causa da sua graça e misericórdia. Então saiba que a mensagem que você recebeu hoje, ela vem diretamente do Pai, diretamente de Deus, amém? A música diz assim, ó: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está em nós. Certo como o ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Queria que você recebesse uma canção de Deus agora. Vem, eu vou cantar uma canção e essa canção é para você. A música diz assim, ó: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha só, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem um valor, você tem valor, você tem um valor. Amém, queridos? Amém. Você é tão valioso, amados. Você é tão especial, você é tão importante para Deus, que Deus foi capaz de sacrificar, de doar, de entregar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer ali naquela cruz, na cruz do Calvário, por causa dos meus pecados, por causa dos pecados do Jai e por causa dos seus pecados. Jesus fez tudo isso por amor a nós. Deus fez tudo isso por amor a nós. E para alcançar o perdão de todos os meus pecados, só basta fazer uma única coisa, que é confessar Jesus como teu Salvador. Assim como aquele filho pródigo, ele precisou voltar para a casa do pai, se arrepender do seu caminho mau,
do seu caminho de lama que ele tinha escolhido, se arrepender, voltar para a casa do Pai, nessa noite Deus te dá uma oportunidade de se reconciliar com o Pai do céu, com o Pai nosso que está no céu. Deus te dá a oportunidade nessa noite de se reconciliar com Ele, de se arrepender dos teus pecados, de receber umas vestes novas, roupas novas. Deus quer colocar um anel no teu dedo. Anel significa sinônimo de autoridade. Deus quer restaurar a tua autoridade. Deus quer restaurar a tua dignidade. Porque os pecados, amado, os nossos pecados, o caminho errado que a gente escolheu lá no passado, rouba a nossa dignidade de filho. E a gente começa a se sentir um lixo. A gente começa a se sentir um nada. Sem valor, sem autoridade, sem dignidade. E Deus nessa noite quer restaurar a nossa dignidade. Ele quer restaurar a tua autoridade. Ele quer colocar sandálias novas nos teus pés. Quer colocar vestes novas, vestes de pureza, de santificação, de limpeza. E tudo que eu e você precisamos é aceitar de graça, pela graça. Não é necessário fazer nenhum tipo de sacrifício para alcançar o perdão dos pecados. Eu só preciso aceitar o sacrifício que já foi feito por Jesus lá na cruz. E eu pergunto aqui nessa noite, quantos querem aceitar esse sacrifício? Quantos querem aceitar Jesus como teu Salvador? Amém? Então se é verdade que você está falando aí, feche os seus olhos e repita comigo. Meu Pai, que está no céu, nessa noite, eu confesso que sou pecador e que preciso de um Salvador. Eu entendo e creio que Jesus Cristo é o Salvador que o Senhor enviou ao mundo para morrer em meu lugar. Por isso, Pai, nesta noite, eu te peço, perdoa os meus pecados, lava-me com o sangue de Jesus Cristo, purifica-me de todos os meus pecados cometidos de maneira voluntária ou involuntária. Purifica-me completamente. Apaga as minhas transgressões. Devolve a minha autoridade, a minha dignidade. Me dá vestes novas e novos calçados para também me tornar um proclamador do Evangelho da paz. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, pois um dia, quando o Senhor me chamar, eu quero estar para toda a eternidade na tua presença. Espírito Santo, vem habitar em mim. Me convença quantas vezes for necessário do pecado, do caminho de justiça e do juízo. É a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amados, você fez a oração mais importante que alguém pode fazer. Hein? Jesus, sempre quando ele pregava para pessoas que cometiam erros, como você cometeu, como eu já cometi, Jesus sempre falava o seguinte: agora vá e não peques mais. Amém? Isso é conversão. Conversão não é uma volta de 360 graus, né? Que você dá uma volta e continua no mesmo caminho, né?
Conversão é 180 graus. Eu estou indo por um caminho de pecado. E quando eu encontro com Deus, e Deus mostra esse caminho de miserável que eu estava vivendo, eu agora me arrependo, eu faço, agora eu começo a fazer uma nova rota. É um novo caminho. Isso é conversão. E Deus espera que nós possamos estar realmente convertidos. Porque uma pessoa, dentro das igrejas, amados, dentro das igrejas, tem muita gente convencida, mas não convertida. Ele está convencido que se ele botar o bumbum dele na cadeira da igreja lá no domingo e dar lá a sua oferta, o seu dízimo, ele está convencido que ele vai morar no céu. Mas eu garanto para você que se ele não se converter de verdade, ele não vai morar no céu. Então não importa, você pode não estar numa igreja, você está aqui num desafio, né? Na montanha, né? Você não está na igreja, mas se você se converter de verdade, eu te garanto, hoje mesmo, Jesus Cristo disse para um bandido que foi crucificado com ele na cruz, no lado dele, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Aleluia! Com o amor de Deus e Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na tua vida, amém? Amém. Se Deus quiser, mês que vem nós estamos novamente aqui para liberar uma nova palavra. Ó, se agarra nessa palavra, amados. Deus tem sonhos, Deus tem promessas, Deus tem uma nova vida após essa fase. Você está vivendo aqui é só uma fase, é um processo, vai passar, mas que possamos ser aprovados no processo, para poder viver o melhor de Deus, que é depois daqui. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém? Deus abençoe. Oh, queridos, estamos juntos. Em Jesus. Amém. Estamos juntos aí, viu? Estamos juntos aí. Valeu, campeão. Em nome de Jesus. Estamos juntos aí. Valeu, campeão. Ô, meu querido, estamos juntos, viu? Ô, estamos juntos aí, tá? Ô, meu querido, estamos juntos, viu? Deus te abençoe grandemente, viu? Estamos juntos aí. Ô, meu querido, Deus abençoe sempre, viu? Estamos juntos aí, tá?